O devoto de Konagar diz: Senhor, ouvimos dizer que você vê Deus com frequência. Por favor, mostre-o para nós. A visão de Deus não é possível sem práticas espirituais. Sri Ramakrishna diz: tudo acontece pela vontade de Deus. Veja, existe Deus que tem uma vontade, isso é Saguna. Vontade de Deus é Deus pessoal. Não é possível, novamente, aqui ensinaram a percepção, a perspectiva de que o Supremo Deus, a última percepção, a verdade última é impessoal. O que Sri Ramakrishna está dizendo é o contrário disso. Tudo acontece pela vontade. Vontade é ato pessoal. Por isso que o ensino de Sri Ramakrishna é, ao contrário do que possa se dizer, verdadeiramente sobre o Deus pessoal que se manifesta em muitas formas, inclusive sob uma aparência de impessoalidade. A impessoalidade é um atributo de Deus, ela não é a natureza final de Deus. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Como conhecer o ensinamento de Sri Ramakrishna? Ouvindo seus próprios ensinamentos. Assim, muitas vezes se fazem cotes retirados do contexto em que parece que Sri Ramakrishna ensina o ensino do Advaita Vedanta. Mas isso é uma deformação da falta do contexto. Aqui, o objetivo desse trabalho é contextualizar o ensinamento de Sri Ramakrishna e assim teremos o ensinamento dele. Claro que a nossa capacidade de percepção, de assimilação, de entrega é diferenciada, porque somos diferenciados. Ok? Então disse Thakur, tudo acontece pela vontade de Deus. O que um homem pode fazer? Ao repetir seu nome, às vezes lágrimas escorrem de seus olhos, às vezes não. Às vezes, ao meditar nele, sentimos inspiração, outras vezes nada acontece. Isso é profundamente real. Qualquer pessoa que seja um praticante espiritual sabe exatamente o que Sri Ramakrishna está dizendo. Tem dias em que você tem suas práticas e você sente profundamente a presença de Deus. E você fica tão realizado, tão feliz e diz: a vida faz sentido aqui. Outras vezes não é assim, você está cansado, você se esforça e você não consegue pensar em outras coisas e aquilo é apenas uma repetição mecânica. E aí você pode até desanimar e falar: por que não está acontecendo? Porque nós, ainda que tenhamos tido a experiência das lágrimas, a experiência do êxtases muito pequenininhos para pessoas como nós, mas ainda assim sinais evidentemente de que algo acontece, nós depois, quando não temos, achamos estranho. E ficamos preocupados. Será que perdemos? Não é? Porque depende da vontade dele. É um relacionamento. Veja como é vivo isso, isso é a prova da vida disso. Porque não é algo manufaturado por nós, já eu vou aqui fazer uma coisa, então eu sempre vou ter. Não, não vai ter. Porque depende do retorno. Não é? Você tem que trabalhar para isso. Só então Deus pode ser visto. Um dia tive uma visão em Aldarpukur. Eu vi em uma pessoa de casta inferior estava tirando água depois de remover a espuma da superfície. Cada vez que pegava algo na palma da mão, ela a examinava. Era como se estivesse me dizendo que não se pode ver a água a menos que se remova a espuma. Você não pode ganhar devoção ou ver Deus sem fazer esforço. Meditação e repetição de nomes são trabalhos. Cantar seu nome e glórias também é trabalho. Então, caridade e adoração também são trabalho. Se você quer manteiga, tem que fazer coalhada com leite e depois guardar em um lugar tranquilo. Quando o leite está coalhado, é preciso fazer um esforço para bater e tirar a manteiga. Veja, Sri Ramakrishna está explicando muito evidentemente. Você precisa das práticas espirituais para alcançar um tal estado em que Deus despeje a sua graça. Então ele está dizendo, estava certamente em um lugar e viu uma pessoa de casta inferior retirando as algas da água para poder perceber a água.
E aqui, por que é importante que seja uma pessoa de casta inferior? Porque Sri Ramakrishna está se colocando aqui como avaduta, está aprendendo com os ensinamentos do mundo. O avaduta era aquele que aprendia com os seres, né? Com as circunstâncias da vida, todos viravam seus gurus. E aqui Sri Ramakrishna está falando do mesmo. Esta pessoa de casta inferior é o seu guru, mostrando para ele como, para percebermos Deus em nossa mente, precisamos tirar, não é, as algas da mundanidade. Então precisamos cantar e repetir os nomes de Deus, contemplar a imagem divina no nosso ideal, ouvir os seus ensinamentos e glórias, realizar caridade, adoração ritual, porque tudo isso é um trabalho, tudo isso é karma yoga. Veja que isso não é bhakti, isso é karma yoga. Todas essas coisas são trabalho para alcançar bhakti. Porque devoção e amor a Deus são o fruto. Antes vem o trabalho. Que trabalho? Trabalho nas práticas devocionais que não são a devoção pura ainda. Veja como isso é profundamente precioso e necessário para que venhamos a nos livrar dessa perspectiva de dizer assim, uns são ritualistas, outros são amantes de Deus, outros são intelectuais. Não. A serviço de alcançar amor e devoção a Deus, que é o único meio de se conhecer Deus e dar sentido à nossa existência humana, nós precisamos trabalhar em muitas coisas, inclusive caridade, que é para alcançar amor por Deus, não é em si amor a Deus. É para alcançar este que nós trabalhamos o nosso desapego pelas coisas do mundo, para que venhamos a ter apego por Deus. Muito bem.